Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 3, Madureira 1. O Vasco tá invicto aqui no Campeonato Carioca, são 3 vitórias e 1 empate e provisoriamente o Vasco tá novamente liderando o Campeonato Carioca. Tem o Fla-Flu rolando e o Botafogo ainda joga. Dependendo dos resultados dessas duas equipes, o Vasco pode fechar a 4ª rodada na liderança. O Vasco ainda enfrenta a Portuguesa pela 5ª rodada e aí terá o seu primeiro desafio de fogo, vamos dizer assim, né? Literalmente vai pegar o Botafogo e aí uma equipe grande do Rio de Janeiro na 6ª rodada, na verdade, beleza? Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, deixar claro que o primeiro tempo eu não assisti, informei a vocês que eu estou de férias, estou viajando, só consegui assistir a 2ª etapa. E o melhor do jogo eu perdi, procurei me informar um pouquinho do que aconteceu. Então, a respeito do primeiro tempo, eu vou fazer uma análise um pouco mais por cima das informações que eu colhi, beleza? Primeiro, a grande expectativa aí era a estreia do zagueiro Luiz Cangá. E aparentemente, pelo que eu vi, o jogo onde eu assisti está gravado, eu vou conseguir assistir a primeira etapa e aí para um próximo vídeo eu posso até comentar alguma coisa ou outra que eu não tenha comentado nesse vídeo aqui. Parece que o Luiz Cangá se mostrou um zagueiro sério, firme, jogando ali de maneira muito firme e demonstrou uma boa impressão na primeira etapa. Gabriel Peck, que é um jogador aí que no ano passado começou estadual voando, no decorrer da temporada ele caiu, assim como o time como um todo, novamente começa bem o estadual. Teve uma grande partida na estreia contra o Volta Redonda, o segundo jogo contra o Boa Vista ele já não foi bem, já a terceira partida que o Vasco venceu o jogo passado no Nova Iguaçu, foi muito bem, tem uma jogada inclusive que, salvo engano, ele dribla 4 ou 5 jogadores e hoje fez um baita de um golaço e foi o melhor jogador do Vasco novamente. O Getúlio fez os gols, mas o Gabriel Peck foi o cara da partida ali, o jogador mais participativo. O gol que ele faz, primeiro, mostra-se muita confiança. Não é qualquer jogador que chuta aquela bola. É simplesmente um jogador que está com confiança. Se ele vai acertar no gol, o goleiro vai defender ou vai jogar lá fora do estádio, isso aí é consequência. Mas para o jogador arrumar aquela bola no peito e sequer arriscar o chute, mostra confiança. E o Gabriel Peck tem mostrado uma coisa um pouco diferente nessa temporada, na minha opinião, que é olhar um pouco mais o gol. Ele era muito aquele jogador ali de tentar driblar, ele ganhou bastante massa muscular de lá para cá, aguenta um pouco mais o contato, parece até que está até um pouco mais veloz, mas ele tem finalizado bem. E, novamente, ele faz um gol de uma pancada, né? O gol, quem lembra do gol que ele faz contra o Volta Redonda, também é um gol bonito, uma jogada do Everton, a bola sobra, ele traz para dentro e dá-lhe uma cacetada, um chute bem forte, faz um belo gol. E hoje foi uma pintura. Com certeza, até aqui, passado 4 rodadas, o gol do Gabriel Peck está na lista dos gols mais bonitos do Campeonato Carioca, pelo menos até aqui. E vamos falar do Getúlio, né? Getúlio marcou 2 gols diferentes. O primeiro gol dele ele é um gol de centroavante, aquele cara que está ligado, tem um faro do gol, fica esperando já uma oportunidade. Um escanteio batido, o Anderson Conceição numa característica sua, um jogador que tem impulsão, sobe bem, cabeceia. O goleiro, na minha maneira de enxergar, cometeu ali um erro, né? Ele rebate a bola para frente e é o Getúlio ligado, chega batendo e faz o gol do 2-0. E o terceiro gol vem de um cruzamento muito bonito e é o Getúlio, sobe de cima para baixo, cabeceia. Lembrando que o Getúlio é um jogador alto, ele tem 1,87, 1,90, alguma coisa assim, e mesmo apesar de ser grandalhão, ele tem mobilidade. Inclusive, no segundo tempo, o primeiro lance do jogo que eu vejo assim que eu consigo ligar meu notebook é um drible da vaca. Ele pega a bola, o zagueiro vem, joga de um lado, sai do outro, quando ele vai botar na frente, sofre a falta. Inclusive, quem não acompanha a carreira do Getúlio, o Getúlio começa jogando de jogador de beirada, porque ele tem velocidade, tem drible, e aí pela sua estatura, aí alguns treinadores começaram a utilizá-lo como atacante. Inclusive, a média de gols dele não é tão alta muito por isso, porque ele não jogava de centroavante, jogava mais aberto. Nessa temporada, ele jogou pelo Avaí, na verdade, na temporada passada pelo Avaí, ele jogou mais centralizado e aí começou a fazer mais gols. Inclusive, foi artilheiro do Avaí na temporada passada. Hoje ele mostrou gol de oportunismo, de bola sobrando, chegou batendo e uma cabeçada muito bonita. Literalmente de almanac, sobe testa pro chão. O goleiro, inclusive, nem na bola foi. O Vasco 3-0. E aí vamos bater novamente em algumas coisas aqui. Quando a coisa acontece uma vez, duas,
você fica meio assim de ter uma opinião mais formada. Mas quando começa a acontecer 1, 2, 3, 4 vezes, aí você já pode começar a formar uma opinião ainda não definitiva, mas já começar a costurar uma opinião a respeito de algumas coisas. Primeiro, o time do Vasco cai muito no segundo tempo. Você pode perceber, bater jogo por jogo, o primeiro tempo do Vasco é muito bom, e aí na segunda etapa o time cai. Exemplo, partida contra o Volta Redonda. O Vasco abre ali um 3-1, chegou a estar ganhando de 3-0, toma um golzinho no final. No comecinho, mas comecinho mesmo no segundo tempo, com 2 minutos o Juninho faz o 4-1 e dali pra lá o time vai caindo, Volta Redonda faz o segundo gol e aí o negócio fica ali um pouco mais estranho. Na segunda partida contra o Avaí, o Vasco não teve um primeiro tempo bom, melhorou do meio para o final, ainda pegando muita questão do ritmo de jogo, diferença física entre as equipes grandes para as pequenas muito gritante. E o Vasco vai entrando no jogo, o nível do Boa Vista vai reduzindo um pouco, aquelas pegadas nos 20 primeiros minutos, o Vasco entra no jogo. Começa o segundo tempo fazendo 20 minutos muito bons, mas depois o time põe a língua para fora e aí o Vasco toma um gol de empate aos 39 minutos da segunda etapa. Ainda teve um lance ali que a galera ficou naquela, foi pênalti ou não foi pênalti pro Boa Vista no lance final. O outro jogo, o Vasco ganhando de 3-0, muito bem, perdendo algumas oportunidades. E aí, dos 30 e pouco minutos até os 40 e alguma coisa, foi um Deus nos acude, um pandemônio. O Vasco toma um 3-1, 3-2, e aí a galera fica naquela, pelo amor de Deus, né? Tá ganhando de 3-0, vai ceder um empate. E hoje, novamente, abre um 3-0. Na segunda etapa, o Vasco não tomou 2 gols, acabou tomando um no lance bem patético. O Edmar e o Conceição ficam naquela vai você, vai eu, vai você, vai eu. Daqui a pouco, do nada, os dois correram, mas nenhum na direção da bola. A bola passou no meio dos dois jogadores. E aí o Pipico, lembra dele? Jogador veteranaço, veteranozaço, né? Bem velho aí. Aí ele pegou e fez o gol, né? Inclusive, quem não sabe, no meado dos anos 2000, o Pipico, após se destacar, salvo engano, pelo Macaé, teve uma passagem muito rápida pelo Vasco e não foi nada bem, não. Jogador veterano, dominou a bola meio quicando, você viu que o gramado estava bem ruim, ele dá-lhe uma pancada no ângulo e o goleiro Thiago Rodrigues não tinha muito o que fazer. E o segundo tempo, praticamente inteiro, só deu Madureira, sem lá grandes perigos. Thiago Rodrigues fazendo defesas tá brabo o negócio aqui. Mirabolantes, né? E aí o jogo acabou 3-1. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, o Vasco, são 4 jogos, nenhuma das partidas o Vasco passou sem tomar gols. O Vasco é uma das piores defesas do campeonato. E antes da bola rolar, era o melhor ataque. Com esses 3 gols marcados novamente, provavelmente vai seguir como o melhor ataque. Ou seja, o time produz bem, produz com regularidade. Teve jogos que poderia ter feito até placares maiores. O jogo do Volta Redonda, o Isaac perde 2 gols incríveis. Aquele jogo poderia ter acabado tranquilamente 6-2. E o Vasco vem mantendo uma média legal de gol. Mas todo jogo o Vasco acaba tomando um gol. E fisicamente é visível que o time do Vasco não tá legal. O Juninho mais uma vez não consegue completar uma partida. Teve 2 câimbras ali, uma com 20 minutos, sai, dá até eu entender que vai ser substituído, volta, e mal fica 1 minuto em campo, cai de câimbra de novo e é substituído. Então, algumas coisas para mim, nesse começo de estadual, os primeiros sinais que a gente vai absorvendo, é o seguinte: o Vasco tem jogadores interessantes do meio para frente, que produzem regularmente, lembrando que o Nenê não jogou hoje poupado, e o Raniel só entrou aos 15, 20 minutos do segundo tempo, foi um pouco poupado para o Getúlio jogar. Ótima contratação essa do Getúlio, e o Vasco tem atacantes similares, jogadores com idade parecida, os dois com 25 anos de idade. O Raniel tem uma carreira mais em clubes grandes, São Paulo, Santos, Cruzeiro e agora Vasco da Gama, e o Getúlio tem a sua primeira grande camisa na carreira. Então são jogadores ali com características um pouquinho diferentes. O Getúlio é mais móvel e tem ali um pouco mais de versatilidade, mas o Raniel também sabe jogar aberto, tem muita força, muita velocidade. Hoje ele perde um gol ali, que foi querer fazer um gol bonito de cavadinha com a esquerda, que não é a boa dele, mas você vê que a bola é enfiada, salvo engano, pelo Everton, ele vai dominar, não domina a bola vem por dentro, ele ganha do zagueiro na explosão, põe na frente, e aí quando ele vai dar uma cavada, ele chuta o chão, e a bola acaba saindo do lado. Poderíamos ter passado aí 4 jogos e 4 gols do Raniel, mas faltou ele caprichar na finalização. Então essas são as primeiras impressões aí. O Raniel vem mostrando que de fato é um jogador útil,
vai ajudar muito o Vasco. O Nenê, a gente precisa dizer, mesmo não tendo jogado hoje, a gente sabe no que a gente pode contar com ele. Luiz Cangá hoje deixou novamente uma boa impressão. Gabriel Peck, terceira temporada já de profissional, parece que vai ficando mais maduro e o normal seria esse. A gente vê um jogador subindo hoje na base, a gente acha que ele já tem que arrebentar agora ou no mais tardar no outro ano. Se não arrebentar não serve, manda embora. Não é por aí. Cada jogador tem uma maturação no estágio da carreira diferente. O Bruno Henrique veio estourar na carreira já do meio para o final. Olha o Michael aí, Leandro Amaral no Vasco também. Então tem vários casos de jogadores que amadurecem mais do meio para o final da sua carreira. O próprio Salah, que joga no Liverpool, você pode pegar, ele já tinha passado na Roma, no Chelsea, em vários clubes, mas ele só veio dar aquele start, aquela grande guinada, quando ele vai para o Liverpool. Enfim, exemplos aos montões aí, o que não falta. O Gabriel Peck é talentoso, mas parece que ele vai melhorando, ficando mais maduro, lendo melhor o jogo, até fisicamente ele era muito franzininho. Quando ele estreia, ele pode ser um jogador muito útil para o Vasco. Não consigo dizer que ele é um titular garantido, mas no mínimo ali é um bom reserva, um jogador que eu conto bastante. Então, em linhas gerais, essa é a análise de uma maneira geral que eu faço desse estadual. Edmar, muito bem, é o jogador que mais rouba a bola do Vasco no campeonato até aqui. Hoje fez mais uma boa partida, teve um apagão ali, um lance patético até diria, entre ele e o Conceição, mas são dois jogadores que vêm atuando com uma regularidade, vêm jogando bem, e o Everton também ali pelo aquele lado direito, beleza? Então essas são algumas considerações, lembrando que eu não assisti o primeiro tempo, mas foi o que deu para mim poder trazer aqui para vocês um apanhado, beleza? É isso, quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam desse jogo entre Vasco e Madureira. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, em qualquer momento, quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!